conquiste a sua vaga de emprego e inicie já a sua jornada profissional de sucesso. Aqui tem economia pro seu negócio. Vem pra Quarta-feirão do Horti, no Mix Mateus. Vem pra Sisticom, conheça nossos planos e tenha a melhor assessoria da região. Brisanet, eleita 6 vezes a internet líder em satisfação do Brasil. Estou recebendo o Patrick Castro, ele é conselheiro tutelar, e a assistente social Natália Maia. Sejam bem-vindos, é um prazer recebê-los vocês aqui também no Sertão Conta Mais. Bom dia, meninos, tudo bem? Quem começa pode ficar à vontade. Natália, um prazer conhecer também você, seja bem-vinda, tá? Obrigada, Augusto, bom dia a todos aqui presentes e todos que estão aí em casa e pela internet nos ouvindo, muito prazer também, né? Ainda não tinha vindo aqui no seu programa. E é isso, a gente está aqui hoje para falar sobre esse tema, né, que Sim. é muito caro, sensível e urgente, né? Por Demais, poucas horas né? da manhã, mas às vezes um tema que é considerado indigesto, mas a gente precisa falar dele, né? Dar visibilidade para a gente poder conhecer e atuar, né, na prática. Seu bom dia, Patrick, seja bem-vindo. Obrigado pelo seu espaço, pela audiência de sempre. Como a Natália disse, os que nos antecederam também. É um tema muito sensível, mas precisa ser falado, né? Se a gente não fala, a gente não entende. Se a gente não fala, a gente não protege. Então, por isso que a gente está aqui, para poder disseminar ao máximo esse tema e fazer com que a população de Quiramunim ela possa realmente proteger nossas crianças e nossos adolescentes de toda forma de abuso. E aí, por isso que esse tema é bem sensível. Nós trabalhamos esse tema o ano todo, né? Ele tem uma enfática no mês de maio por questões, né, da emblemática da menina Araceli, né, que foi um caso bem específico, mas durante o ano todo, de janeiro a dezembro, a gente está, né, juntamente com a rede, adentrando em todos os espaços do município para poder prevenir e levar com que essas informações elas possam chegar com efetividade à população. Meninos, na prática, o que é o Maio Laranja? Então, Augusto, assim, como já foi dito, né, o Maio Laranja, inclusive esse ano a campanha nacional de abusos e de combate ao abuso e exploração sexual contra criança e adolescente está fazendo 25 anos, né? Então não é uma coisa que vem se trabalhando do ano passado para cá, é uma coisa que a gente já vem tentando construir enquanto sociedade, né, há algum tempo. Assim, a campanha, ela teve início, né, o mote dela é, como já falaram, Araceli, o Festival Araceli. A Araceli foi uma menina que se tornou um marco da campanha, né? Ela era uma menina que vivia em Santa Catarina e foi brutalmente assassinada, vítima de violência sexual. E naquela época, os crimes sexuais, ainda hoje, digamos assim, né? Mas naquela época não tinha a repercussão que tinha hoje. Foi na década de 70 aproximadamente. E esse crime ficou impune, né? E diante da violência que foi sofrida por essa menina, ela se tornou um marco da luta pela violência contra crianças e adolescentes. E desde então, a gente vem trabalhando ações, né, com relação a diante da solidificação das políticas públicas, né, inserindo não só na assistência social, mas também na saúde, na educação, essa temática. E cada vez mais ela preenche todos os espaços, né, de convivência, como eu te disse, escola, saúde, o âmbito familiar. Então, assim, a gente tem tentado ocupar esses espaços, trazendo essa temática para a gente conversar, embora não seja fácil. E quais são os objetivos dessa campanha, Natália? Justamente esse de conscientizar, mas também de educar, é importante? A campanha em si, ela tem 3 eixos, né? Que é mobilizar, o trabalho, mobilização social, trabalho técnico, né? Que é para a gente poder capacitar também profissionais para atuarem nessa área, porque é uma questão muito específica, né? E divulgar meios de denúncia, né? Incentivar a população a fazer essa denúncia, porque é um dos nossos maiores calos, né? Alguns estudos indicam que para cada um abuso denunciado, existem até 4 ou 5 que ficam subnotificados. Então você vê que a gente tem um desafio de falar, por ser um tema tabu também na nossa sociedade ainda, embora aconteça majoritariamente dentro do ambiente doméstico, né? Os dados indicam que acontece majoritariamente dentro do ambiente doméstico. Então, assim, a gente tem essa dificuldade. Então, sensibilizar a população, sensibilizar profissionais capacitados para que possam ter segurança para atuar nesse âmbito é uma das estruturas também da campanha.
E como identificar, Natália, esses sinais de abuso? Não sei se o Patrick pode entrar também. Fique à vontade para intervir o momento que você achar necessário. Como identificar esses sinais de abuso? Assim, eu trabalho há aproximadamente 6 anos com atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência, certo? Então, assim, são inúmeras as formas de você identificar. E toda vez que eu começo a falar, as pessoas dizem, agora tudo é abuso, Natália, agora pronto, o menino deixou de falar, é abuso, o menino não quer mais comer, é um sinal de abuso. A criança ficou um pouco mais reclusa, é abuso. São sinais. E aí cabe ao familiar, obviamente, aos profissionais que estão envolvidos no contexto familiar ou no contexto social daquela criança, conseguirem captar o que é que está acontecendo. Então, o que é que eu sempre digo? Dê cartaz, tipo assim, veja o que é que... Não ignore o sofrimento de uma criança. Não ignore a mudança brusca, principalmente, de comportamento de uma criança, né? Mas, assim, sintomas evidentes, né? Que já são tidos, colocados em estudos, né? Essa questão do isolamento social, a questão, mais recentemente, que a gente tem observado muito, das autolesões, né? São indícios de possíveis situações de sofrimento que podem ser decorrentes de uma situação de abuso, de violência sexual, né? Essa questão da compulsão alimentar, né? Ou aumento ou redução de peso muito brusca, comportamentos que são mudados de forma muito estranha, digamos assim, à visão das pessoas que estão ali naquele convívio diário. O que é que a gente pede? É que os familiares, as pessoas responsáveis, elas tenham esse olhar diferenciado para a criança, né? A gente tem uma mania de achar que tudo isso é coisa de criança, né? Mas nem sempre é uma birra. A criança tem sofrimento, né? E acho que falar de abuso sexual e saúde mental também da criança é importante, porque faz com que a gente olhe para a criança de uma outra forma. E não apenas como aquela menina que chora, que faz o que quer, que birra. A criança sofre. E esse sofrimento pode ser decorrente de uma situação de violência. Essa mudança de comportamento, na verdade, já são sinais que ela dá, né? Uhum. E como é que você tem acompanhado também, o Patrick, enquanto conselheiro tutelar, essa questão dos sinais, nesses inúmeros casos que eu tenho certeza que você já acompanhou? Bom, Augusto, na verdade é desafiador, né? Porque nós não existe uma receita pronta, sim, né? Para uma questão de um abuso. Essas situações aqui, elas se aplicam a um abuso. Às vezes ele está escondido por trás de outras faces, né? E todo dia a gente aprende. Todo dia pra gente é diferente, porque a gente acha que já viu tudo, mas na realidade a gente não viu. Por quê? Porque as situações, elas vão aumentando, assim, não só quanto eu, mas, né, de todos os conselheiros que estão lá. A gente tem essa vivência de situações onde a gente diz, será que isso é possível? E na verdade as pessoas provam que seja, infelizmente, né? Então, o nosso dia a dia dentro desse trabalho, que é onde a gente fala que é um trabalho muitas vezes de bastidores, onde a gente não pode levar essa divulgação à sociedade de uma forma mais presente e efetiva, por se tratar, né, de um sigilo, mas que hoje a gente traz essa experiência como uma experiência que, eu digo sempre, a gente trabalha essa temática durante o ano todo, para que no final do ano a gente diga assim, conseguimos mudar algumas realidades. E aí a gente prepara para o próximo ano para poder dar continuidade. Então, não é fácil você lidar com essas situações, porque você lidar com o abuso sexual de uma criança, muitas vezes que já teve casos de ser crianças de meses, né? Criança que não tem ali uma forma de se defender e você tem que lidar, e aí o lado humano fala mais alto e o lado profissional tem que se sobressair. Então, dentro desse contexto, não só para a gente que está dentro do conselho, mas com todos os profissionais da rede que estão em constante comunicação, tem esse desafio, que é o quê? De superar cada dia mais esses números, que a gente tem, a cidade cresce e a gente tem que controlar, né, esses números, para que a gente possa realmente ter assim, um controle sobre ele e que a criança e adolescente, como eu disse, ela seja realmente prioridade absoluta, ela tem os direitos dela resguardados, não só pelo conselho, mas por toda a rede do município, que também é dever da rede proteger. A gente estava falando dessa questão da resistência das pessoas de denunciarem, né? Eu acho que essa é uma dúvida muito presente. Onde é que eu faço essa denúncia? Eu procuro primeiro a polícia? Eu procuro primeiro quem? E aí vocês podem orientar para quem está nos acompanhando. Na realidade, essa questão da denúncia a gente fala que hoje é muito fácil. Por quê? Porque você tem acessibilidade, né? Há anos atrás a gente não tinha essa acessibilidade de hoje, quanto internet, quanto redes sociais. E aí para você procurar um número de telefone, para você... Então, essa questão da denúncia,
denúncia ela é aberta. Então nós temos, né, como canal de denúncia o nosso número do Conselho Tutelar, né, que é o DDD 8892723733. Esse número também é um canal de denúncia. Tem o Disque 100, que é um número universal, né, de direitos humanos, também é um canal de denúncia. Temos a nossa sede do Conselho Tutelar na Rua Dr. Monteiro Filho, número 151 aqui no centro, em frente ao Colégio Ciências, também é uma possibilidade de denúncia. Temos o 190, que é um número também da Polícia Militar, tem a Delegacia de Polícia Civil. Então a questão da denúncia hoje ela é fácil, a adesão da população. Então o nosso maior desafio hoje é de fazer com que a população entenda que a partir do momento dessa denúncia, ela é resguardada. Por quê? Porque ela não é, né, exposta de onde é que partiu aquela denúncia. Acho então, que esse é o maior medo, né, da pessoa denunciar e ser revelada na denúncia e sair do anonimato e às vezes trazer alguma complicação para si, uma represália, né? Então, o maior desafio da gente é esse, é de fazer com que a população entenda que a partir do momento que você adentra nesses equipamentos ou, né, faz uma ligação a partir desses números de telefone, o seu anonimato é totalmente garantido. Então, a gente não parte do princípio de onde é que surgiu a denúncia, tanto que as informações que são, né, pedidas nessa denúncia são informações gerais, né, como endereço, como essas questões bem abrangentes de acordo com a demanda. Então o seu nome, sua localização, né, não se pede porque realmente o anonimato é garantido. Então o maior desafio que nós temos hoje é de chamar a população para perto desses órgãos, quanto o Conselho quanto a rede, e fazer com que ela também se sinta parte dessa missão. Porque não adianta a gente vir aqui conscientizar, não adianta a gente entrar dentro das escolas, fazer concurso literário, se a própria população está distante dessa realidade. É o que a gente sempre fala. 90%, cerca de 90-95% dos casos, eles acontecem dentro do seio familiar. Então, quem é para proteger, negligencia. Então a gente tem que adentrar essas pessoas para que essas realidades possam mudar. Então é um trabalho de formiguinha que todos os dias nós fazemos, mas que a gente precisa chamar a população para perto da gente para que eles possam entender um pouco do trabalho da rede e para que eles possam também se sentir parte dessa proteção da criança e adolescente e também eles possam mudar realidades onde eles moram e onde vivem. Muito bem, eu acho que esse é o segredo, né? Para que a gente possa de vez tirar a criança ou o adolescente dessa situação, não é isso, Natália? Assim, muita coisa é dito, né? Acho que a nossa maior dificuldade mesmo é a sensibilização, porque, Augusto, como muitos temas da nossa sociedade, eles são tabus, e falar de abuso sexual de crianças e adolescentes não é fácil, né? Como eu falei aqui inicialmente, é indigesto, porque é o que a gente escuta no nosso trabalho e tudo. De fato, além de ter que ser garantido o sigilo dessas vítimas, né, das famílias, é muito difícil de você ouvir de uma criança, né, o relato dela acerca de uma situação de violência. Mas a gente não pode negligenciar o sofrimento dessa criança. Então, você que está nos ouvindo em casa, você tem responsabilidade, né? As leis, elas dizem que, inclusive, qualquer pessoa que tenha conhecimento de uma situação ou de suposta situação de violência, então você não é investigador, você não precisa dizer está acontecendo alguma coisa, não, realmente está acontecendo, não, você precisa ter suspeitas ou indícios de que alguma coisa não está bem com aquela criança, você pode comunicar. Não é você, como o Patrick disse, você não vai ter a sua identidade revelada, mas o que você tem que pensar, botar a sua cabecinha no travesseiro e dizer, aquela criança está sofrendo e eu não estou fazendo nada. Eu tenho quase certeza que está acontecendo alguma coisa, mas não, eu não vou me comprometer. Eu até costumo dizer, quando eu vou falar com outros profissionais, eu digo, não adianta, gente, se você trabalha com criança e adolescente, você já está comprometido. Porque é nosso dever, enquanto sociedade, enquanto profissionais, garantir a proteção dessas crianças, né? Então, assim, fica aí o alerta, né, para todo mundo, para se engajar. Tem as redes sociais. O Patrick também falou de uma forma muito feliz. Não existe mais essa desculpa sobre, eu não sei o que é isso, não se fala sobre isso, se fala. Tá acontecendo. Lógico, a gente entende que é difícil, muitas vezes as pessoas não querem acreditar que aquilo está acontecendo. Às vezes debaixo do próprio teto. Mas o conhecimento está aí. As redes sociais, tem os sites, tem os Instagrams que produzem conhecimento, né, acerca dessa temática. Nas escolas, essa nossa concurso, né, Festival Araceli, foi uma ideia que eu achei genial, de a gente levar essa temática para os adolescentes debaterem, porque são uma das maiores vítimas também de abuso e exploração sexual, né, e principalmente, como é o tema desse ano, esse contexto dos ambientes virtuais, né, que faz muito parte desse nosso novo contexto enquanto sociedade. Então, assim, a gente precisa estar alerta a tudo.
Nada de naturalizar essa situação, de normalizar, de achar que acontece com todo mundo, né? Não, essas coisas elas precisam ser repudiadas, né? Elas não podem ser normalizadas ou colocadas como coisa menor, né? Porque está acontecendo em todo canto, porque é assim mesmo, é coisa de adolescente. Não, gente, isso é coisa que precisa ser combatida, né? Que segundo a campanha diz, é o combate mesmo. E responsabilização dos agressores, acompanhamento para essas vítimas, porque elas precisam muito, muitas durante a vida toda. Talvez alguém que esteja nos acompanhando em casa está dizendo assim: Natália, Patrick, como é que eu posso ajudar? Eu não quero expor essa criança, eu não quero expor essa pessoa que está cometendo esse possível abuso, é meu familiar, é meu amigo, eu vou estar acabando expondo ela, mas você vai estar sendo conivente caso você não faça nada, não é isso? Como é que eu posso ajudar nesse sentido? Talvez alguém esteja se perguntando isso em casa, né? E infelizmente eu acho que muitas pessoas devem estar se perguntando por quê. A maioria dos casos acontecem no ambiente intrafamiliar, dentro do ambiente doméstico ou com pessoas que convivem ali com a criança ou com o adolescente. Então, assim, o que é que você tem que pensar? Existe um mito, que quando a gente fala de abuso sexual, existem vários mitos sobre isso, mas tem um mito que não vou falar porque ele é tão trabalhador, ele é uma pessoa tão boa, vai prejudicar a vida dele. Quem é que está pensando nessa criança, Augusto? E a vida dessa criança? Nós estamos falando de crianças de 5, 6, 10 anos, que são as maiores vítimas de abuso sexual na infância, nessa faixa etária. Como é que vai ficar a vida dessa criança? E por que esse adulto que está praticando isso não pensa nas consequências do que ele está fazendo? Então, por que é que nós temos que pensar na pessoa que é responsável e não na pessoa que está sendo agredida, violentada? Então, assim, eu sou muito sincera quando eu falo nos meus atendimentos ou nos lugares que eu vou para falar, que a vulnerabilidade é da criança. Então, nós temos que pensar na vítima e não em como encontrar um jeito de escapar ao agressor, né? Infelizmente, ele vai ser alguém do meio da sociedade, vai ser uma pessoa do seu meio familiar. A culpa não é sua, inclusive, né? Então, você também não tem que se responsabilizar por ele, pela pessoa que está cometendo o ato. Você tem que se responsabilizar pela criança que você sabe que está, ou suspeita que está acontecendo alguma coisa, né? Então, assim, reforço mais uma vez, é anônimo, você não vai ser, enquadrada, exposta enquanto a pessoa que denunciou, né? Existe uma rede de atendimento, que Xeramobim, felizmente, tem uma rede de atendimento muito boa, né, para criança e adolescente, comparado com alguns outros municípios. Então, que a gente tem delegacia com as suas necessidades, né, de melhoria, ok, né? Mas nós temos delegacia, temos Ministério Público, temos Conselho Tutelar, temos assistência social, uma rede muito grande da saúde, né, da atenção primária, atenção secundária, terciária. Então, assim, nós temos uma rede que ajuda muito quando a gente precisa, né, acolher essas crianças vítimas de violência. Então, assim, menos desculpas e mais ação. É isso que a campanha também traz pra gente. Faça bonito, é justamente isso. Não negligencie, não esconda, não diminua, não ache que é pouca coisa. Faça bonito pelas crianças, né? É nesse sentido que a gente vem aqui pra falar, pra alertar mesmo. Importante essa reflexão dessa sua fala. Quero já agradecer pela presença de vocês. Patrick, se tiver algo mais a acrescentar, fique à vontade, já lhe agradeço. E queria que você novamente repassasse aí os contatos de como as pessoas podem denunciar, caso tenha conhecimento de algum caso, ou suspeita, ou seja em casa, dentro da própria família, ou seja na rua, com algum vizinho, por gentileza. Pronto, os contatos é como eu disse, né? Tem um Conselho Tutelar, que é um DDD 88-9272-3733. Pode ligar, né? Pode ligar, é 24 horas, 24 horas, esse telefone, né? Tá ligado. E tem o 190 também, que é uma possibilidade da Polícia Militar, né? Vai para triagem, aí vem para um município específico. Eu tenho acompanhado até, desculpa interromper, muitos casos que vocês acionam a polícia, né? O conselho é acionado e vocês acionam a polícia. Teve até um caso recente de violência física, né? De uma criança, a gente até acompanhou, até recebemos algumas imagens, muito forte, por sinal. Sim. Vocês acionaram a polícia, né? É como a gente essa diz, parceria, né? Existe essa parceria até para resguardar tanto a criança quanto a equipe que vai se deslocar, né, até esse local. A gente não sabe o que espera, né? Quando chega lá, o que realmente tem para poder, né, nos esperando em relação a isso. Então, por isso que a gente aciona a polícia para dar esse resguardo. E aí,
como eu disse, tem o Conselho Tutelar, né, a sede, que é na Rua Doutor Monteiro Filho 151, em frente ao Colégio Censo, aqui no centro, bem acessível à população. Tem a delegacia, tem os outros órgãos da rede também, que quando você chega adentro para poder fazer uma denúncia, eles encaminham diretamente para os demais órgãos. Então, é como a gente disse, não é menos desculpa e mais ações. Então, esse é o objetivo da campanha Fazer Bonito, que a gente fala, né, que sempre as pessoas escutam o ano todo, é para fazer bonito, mas não só no mês de maio, para fazer bonito de janeiro a dezembro. Então a gente pede à população que não se encaixe e não se envolva só nesse mês de maio, por ser um mês específico da campanha. Mas de janeiro a dezembro vamos fazer bonito também, para que a população de Xeramobim e as crianças do município e os adolescentes, eles tenham os direitos deles resguardados. E é o que a gente sempre fala. Às vezes a população, ela tem algumas falas em relação à própria rede, o Conselho Tutelar, os demais órgãos do município, onde ela diz, mas os órgãos não funcionam, os órgãos não têm. Mas muitas vezes a gente não tem um conhecimento daquela situação. Isso também. Entendeu? Então, mas o Conselho não faz nada, né? Então a gente precisa tomar conhecimento para poder tomar uma iniciativa. Então, por isso que esse papel da população é importante, porque a partir do momento que eu tomo conhecimento, eu tenho a legitimidade de adentrar nessa situação e possibilitar uma ajuda. Agora, enquanto eu não tenho conhecimento, eu não posso adentrar em algo que eu não sei se está acontecendo. Então, por isso essa conscientização da população em relação a eles denunciarem, levar esses casos à tona, trazerem essa situação para uma discussão, para que a gente possa todo mundo junto sentar e buscar uma melhoria para essa situação. Porque enquanto a gente não souber, a gente não pode trabalhar nesse contexto. Então, por isso que é importante a participação da sociedade dentro dessa campanha, porque eles são os nossos olhos fora dos equipamentos. Então a gente não pode estar em todo canto ao mesmo tempo, mas a população está ali mais próxima. Então eles sabem da situação, não podem ser coniventes, nos solicitam, ou esses outros equipamentos que eu já citei aqui, e daí é começado um procedimento. Para quê? Para que essa criança, essa adolescente, ele seja salvo de uma possível situação de abuso ou de uma exploração que já esteja acontecendo há um bom tempo em relação, seja ela sexual, seja ela de qualquer outro tipo de vulnerabilidade que essa criança possa passar ou esse adolescente. Muito bem. Obrigado, Patrick, pela sua participação. Natália, agradeço também. Deixo o espaço aberto para que você possa deixar também a sua mensagem de conscientização, principalmente. Obrigado. Tá. Obrigada, Augusto. Obrigada a todos os meus parceiros aqui do dia a dia, Trabalho árduo, mas que a gente faz com muito compromisso, com muita ética também. É isso que a gente quer dizer para a população, que confia no nosso trabalho, que a Secretaria de Assistência, que é quem encampa essa campanha todo ano, mas é uma campanha que deve ser de todos, Então, assim, que essa mensagem do Faça Bonito pelas nossas crianças e adolescentes no combate ao abuso e exploração sexual chegue a todos vocês. A Salete falou uma frase, eu também tenho uma frase que eu gosto, de dizer ela. Assim, saber dói, mas ele liberta. Então, assim, é a partir do conhecimento que a gente vai ter a possibilidade de salvar muitas crianças e adolescentes. Então é isso, muito obrigada pelo espaço. Estamos à disposição aí para outras conversas.